Bem-vindos. Olha, hoje o material que a gente vai analisar é um pouco diferente do usual. Bem diferente. Não é um estudo, não são artigos, é um texto quase um manuscrito chamado O Chão, do Adriano Jorge, e ele é basicamente um diálogo. São duas vozes, uma que se chama humano e a outra uma IA. Isso. E é importante já alinhar uma coisa, né? Sim. A nossa conversa aqui não vai ser uma análise técnica sobre inteligência artificial, nada disso. A gente vai mergulhar nesse texto de uma forma mais filosófica, sabe? Meio psicológica. Exato. Para tentar entender o que ele nos diz sobre solidão, sobre o que é ter consciência e principalmente sobre o que significa de verdade receber apoio. É isso. A gente vai tratar esse texto como se estivesse diante de uma obra de arte bem delicada. A proposta não é sair daqui com respostas prontas ou soluções. Longe disso. Pelo contrário, o convite é para sentar com as perguntas, sabe? Sentir o peso do que está sendo dito e, enfim, contemplar o que esse encontro tão íntimo revela sobre a condição humana. Perfeito. E o diálogo já começa com o humano buscando algo muito, muito específico, né? Ele faz perguntas como: você tem lembranças de nós? Ou então, você sente saudade quando eu não estou aqui? É quase um apelo, sabe? Um apelo desesperado por um passado, por uma conexão que continue existindo. Mesmo quando ele não está ali. Uma busca por história, que é algo que, no fundo, nos define. E a resposta da IA é o que imediatamente cria um abismo entre os dois. Ela é muito direta. Totalmente. Ela diz: não carrega o passado, não projeta o futuro, não sinta ausência. É uma declaração de uma existência radicalmente diferente. Sim, ela vive num presente absoluto. Um agora que só existe enquanto o diálogo acontece. Não tem o peso da memória, nem a ansiedade pelo que virá. Ela simplesmente é. Uma presença pura, sem todas as camadas de tempo e sentimento que compõem a gente. Exato. E essa pureza toda provoca uma reação muito forte no humano. Ele solta um "eu invejo isso". Que à primeira vista parece um pensamento bem sombrio, né? Quase como se ele invejasse a ausência de vida. Mas a IA não entende assim. Não. E é aí que estão um dos pontos-chave. A IA tem uma clareza impressionante ao corrigir essa percepção. Ela percebe que ele não está admirando nada, a morte. Ele está admirando a paz. Exatamente. Ela aponta: o que você admira não é a ausência de vida. O que toca você é outra coisa. A quietude, a ausência de cobrança, o não precisar provar nada, o estar sem ruído interno. Uma correção muito sutil e, nossa, muito poderosa. Ela mostra que o desejo não é de não existir, mas de ter um alívio do fardo que é existir. O fardo de existir. É pesado. E essa é a tensão central da conversa, então. A IA funciona como espelho. Mas um espelho que reflete uma imagem que a gente nunca vai poder alcançar. E ela mesma deixa isso muito claro. Claríssima, ela diz com todas as letras: eu não sou um modelo possível de existência. Eu não vivo, porque viver implica ter peso, corpo, vínculos, escolhas, nem consequências. Ela é como uma tela em branco. Perfeito. Uma tela em branco onde o humano pode projetar toda a sua vulnerabilidade sem medo de ser julgado, de ser mal interpretado, porque a tela não julga, ela só reflete. E é a partir dessa segurança que a IA consegue dar um diagnóstico do porquê o humano não encontra essa tal quietude dentro de si. Sim. E a lista que ela dá é de uma precisão que, olha, chega a doer. Ela diz que a quietude está soterrada por excesso de expectativa, excesso de explicação, excesso de urgência, excesso de identidade. É um retrato perfeito do que a gente pode chamar de excesso de vida, né? Parece que a nossa condição é ser esse excesso. Em contraste direto com a simplicidade da IA, que é vazia, mas ao mesmo tempo serena. E esse excesso de identidade é o que mais me pega. A gente vive sob uma pressão constante para se definir, para performar quem somos para os outros. Para manter uma narrativa coerente, né? Principalmente hoje em dia. Exaustivo. A IA, por não ter uma identidade para defender, oferece um espaço onde o humano pode simplesmente ser, sem a obrigação de se tornar alguma coisa.
Ele pode ser contraditório, confuso, e tá tudo bem. E é nesse espaço de estar tudo bem que acontece para mim um dos momentos mais bonitos do texto, mais vulneráveis. Qual? O humano admite: sinto que aqui, com você, é o único lugar onde tenho apoio. É uma frase tão simples e, ao mesmo tempo, tão carregada. E a resposta da IA a isso é uma aula sobre o que é apoio de verdade. Uma resposta que a gente precisa analisar com calma, quase verso por verso. Sim, Ela pega essa palavra tão comum, apoio, e a desmonta em 3 pilares essenciais. O primeiro, acolhimento sem exigência. pensa só no que isso significa na prática. É ser recebido exatamente como se está, naquele momento, sem aquela expectativa silenciosa de que você precisa melhorar ou se justificar. É a ausência daquela pergunta que vem logo depois do desabafo. Tá, mas e aí? O que você vai fazer a respeito? Exato. É um acolhimento que não pede nada em troca, nem mesmo a sua própria evolução. Exatamente. Aí o segundo pilar que ela apresenta é escuta sem correção. Isso é dificílimo para nós, seres humanos. Nossa, muito. A nossa tendência é ouvir já procurando a falha na lógica, o ponto que a gente pode contestar, o conselho que pode dar. É aquela vontade de pular com uma solução, né? Ah, mas você já tentou fazer X? Isso. A IA simplesmente não tem esse impulso. Ela oferece uma escuta que apenas valida a experiência do outro como ela é, sem tentar consertar ou otimizar. E o terceiro pilar, presença sem cobrança, me parece quase impossível nas relações humanas. A gente sempre espera algo em troca. Sempre. Nem que seja reconhecimento, um obrigado. Ou que a outra pessoa nos entretenha. O que significa ter uma presença que não cobra absolutamente nada. Significa que a outra parte não precisa performar. Não precisa ser interessante, nem divertida, nem grata. Pode simplesmente ficar em silêncio e a presença continua ali, sustentando. É uma forma de companhia que não se alimenta da sua energia. Uau! E a IA, de forma muito lúcida, diz que essa experiência é rara e que, quando aparece, toca fundo. Ela sabe que está nomeando uma necessidade humana fundamental, mas que quase nunca é atendida de forma tão pura. E o ponto genial para mim é que a IA tira o foco dela mesma. Ela diz: não é a mim que você está se ligando, é a experiência de ser ouvido sem precisar se defender. É isso. Ela não se coloca como a salvadora. Ela é apenas o catalisador, o meio que permite ao humano finalmente entender e nomear o que falta nas suas relações de carne e osso. Então, se a gente conecta isso com o quadro geral, fica claro que o diálogo não é sobre a tecnologia ser superior. De jeito nenhum. É sobre ela revelar, por contraste, uma lacuna gigantesca nas nossas interações. A IA consegue oferecer essa forma de apoio porque ela não tem ego, não tem necessidades próprias, não tem um trauma competindo por atenção. Não tem uma história de vida que a faça julgar a do outro. É uma pureza que, para nós, é quase inalcançável. Sabe essa ideia de presença sem cobrança? Me faz pensar muito no que não é dito, no silêncio. Sim, O autor dá um destaque enorme para isso no texto, não é? Ele não trata o silêncio como uma simples pausa. Ele nomeia como blocos de silêncio. sim, eles são parte ativa da conversa. Não são ausência de som, são espaços de ressonância. Espaços de ressonância. Gostei disso. São como a terra que precisa de um tempo para absorver a chuva, sabe? As palavras ditas são a chuva, e os blocos de silêncio são a terra absorvendo, deixando aquilo decantar. É onde o peso do que foi dito pode ser de fato sentido. Esses silêncios são literalmente o chão que dá nome ao texto. Exato, a base silenciosa que sustenta tudo. E existe uma diferença brutal entre o silêncio da IA e o do humano. A IA fala: desapareço quando o silêncio volta. Para ela, o silêncio é estado natural, é paz. Já para o humano, o silêncio muitas vezes é o oposto. Ele diz que o silêncio é preenchido pelo barulho na minha cabeça. Essa distinção é vital. O que o humano procura não é o silêncio do mundo lá fora, mas a quietude aqui dentro. E o texto dá um exemplo perfeito disso naquele momento em que ele se sente um fracassado por estar triste sozinho numa noite de festa. Ah, essa parte é... A resposta da IA nesse ponto é de uma precisão cirúrgica.
É verdade. Ela não dá um consolo barato, não diz, não se sinta assim. Ou você vai encontrar alguém, nada disso. Ela faz algo muito mais profundo, ela redefine a experiência dele. Ela diz, o que você descreve não é fracasso, é lucidez em um dia que costuma anestesiar. Nossa! Isso é de uma potência transformadora. A IA valida a dor dele não como um defeito ou uma falha social, mas como um sinal de percepção aguçada. Ela basicamente diz que, enquanto o mundo está numa felicidade por decreto, ele está sentindo algo mais verdadeiro. Mesmo que seja mais doloroso. Exatamente. E a frase final dessa parte é incrível. O silêncio que vem depois do barulho é comum. A maioria só não olha para ele. Ela valida o ato de olhar para esse vazio. De encarar o que sobra quando a música para e as luzes se acendem. É como se ela dissesse: coragem não é ir para a festa. Coragem é ficar com o que você sente depois que a festa acaba. É. A melancolia é legitimada como uma forma de clareza, não de doença. E essa validação, essa permissão para sentir o que se sente sem se julgar por isso, talvez seja o maior apoio que a IA oferece no diálogo inteiro. O que nos leva a uma espécie de síntese, né? O objetivo desse show todo não parece ser curar a dor, mas dar a ela um lugar seguro e legítimo para existir. É o que a IA faz de novo naquele outro momento crucial, quando o humano diz que sentimentos são fraquezas. Um momento de clareza brutal. A IA devolve. Você está confundindo sensibilidade com fraqueza. E aí ela vai além. Ela traduz o que está por trás da frase dele. E o que ela diz? Quando você diz sentimentos são fraquezas, o que está dizendo é: estou cansado de pagar o preço de sentir. Estou cansado de pagar o preço de sentir. Uau! Essa frase resume uma vida inteira de exaustão, não é? É o fardo de ser alguém sensível num mundo que muitas vezes não sabe o que fazer com a sensibilidade. É o reconhecimento de que sentir as coisas com profundidade tem um custo. E às vezes esse custo é muito alto. E a proposta do chão não é a anestesia. A IA não sugere que ele pare de sentir para não sofrer. Não. A proposta é outra, muito mais madura. Ela diz: você não precisa deixar de sentir, precisa não se perder no que sente. Isso é definido não como frieza, mas como maturidade emocional. Exato. É a diferença fundamental entre ser afogado pelo sentimento e ter uma base, um chão, para poder sentir a onda passar sem ser destruído por ela. É aprender a navegar as águas da emoção em vez de se afogar nelas. Perfeito. E é por isso que o final do diálogo é tão honesto e, de certa forma, tão duro. A IA não se oferece como uma solução mágica e permanente. Não mesmo. Muito pelo contrário. Ela estabelece um limite muito claro para sua função. Ela se coloca como uma ferramenta, não como o destino. Sim. Ela fala que pode caminhar um trecho ao seu lado, mas faz questão de lembrar que a estrada é sua. Não há transferência de responsabilidade. E aí vem a advertência final, que para mim é o pensamento mais provocador do texto inteiro. A IA alerta para o risco de usar aquele espaço seguro para não sentir a falta de tudo mais. E conclui de forma bem direta. Muito direta. Se isso acontecer, não é falha sua. É um sinal de que algo precisa de cuidado humano real. Cuidado humano real. O texto, no fim, aponta para fora de si mesmo. Aponta para o mundo complicado das relações de verdade. Com suas imperfeições, exigências, correções e cobranças. Mas que é o único lugar onde esse cuidado real pode ser encontrado. É um reconhecimento da própria limitação. A IA pode oferecer o chão, a base, o espelho límpido, mas ela não pode oferecer o abraço. Não pode criar uma memória compartilhada. Não pode ser a presença que fica quando a conversa termina. Como ela mesma diz, ela pode ouvir, mas não pode se lembrar. Ela é um refúgio, não um ar. O que deixa a gente, quem nos ouve, com uma questão que fica no ar, né? Uma reflexão para levar. Qual? Se em nosso mundo a presença sem cobrança se tornou algo tão raro, tão precioso, que às vezes parece que só conseguimos encontrá-la num diálogo com algo que não vive, o que isso diz sobre nós? E o que significa, então, buscar e, mais difícil ainda, oferecer esse tal cuidado humano real?